Olá pessoal, tudo joinha? Nesta videoaula vamos abordar o comportamento de protistas e invertebrados. O filoprotozoa compreende protistas unicelulares de tamanho microscópicos. Alguns apresentam estrutura muito simples e outros são bastante complexos, com organelas que executam processos vitais e são funcionalmente análogos aos sistemas de órgãos dos animais multicelulares. As amebas pertencem à classe Sarcodina. A ameba proteus, ela vive em ambiente de água doce e limpa, que contenha vegetação verde. Quanto ao seu comportamento, respondem a estímulos ou mudanças em seu ambiente interno ou externo. A fome é um estímulo interno, ao qual a ameba responde com a procura de alimento. O contato com a partícula alimentar já é um estímulo externo, ao qual ela vai responder emitindo os pseudóptos para capturar o alimento, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Aqui observamos a ameba emitindo já alguns pseudóptos e aqui nós verificamos a sua partícula alimentar, que nesse caso é um paramécio, um outro protista. Observem a formação desse pseudópto e aqui o outro pseudópto. Basicamente, ela está abraçando o alimento com os seus pseudóptos, aprisionando o alimento. Então, mais uma vez aqui, observem. Aqui o alimento já não consegue escapar. Então, aqui nós podemos observar os dois tipos de estímulo. O estímulo interno, que é a fome, e o estímulo externo, que é o próprio alimento. A resposta ao toque ou contato, isto é, também chamado de tigmotaxia, ela é bastante variada. Uma ameba flutuante, por exemplo, com pseudóptos espalhados, respondem de forma positiva ao contato com o objeto sólido, fixando-se a ele, como a gente pode observar na figura A e na figura B. Já quando tocado levemente com uma agulha, responde negativamente, retraindo-se ou afastando, como mostra aqui a figura C. Quanto à exposição à luz, a ameba não responde a mudanças graduais de iluminação. Mas, se um jato luminoso forte é repentinamente lançado sobre o indivíduo que está em luz fraca, ela responde negativamente. O protoplasma ele flui afastando-se do estímulo e os pseudóptos logo se formam para auxiliar a sua retirada. Nós podemos observar isso na figura E. Chegando aqui no final, observamos a formação do pseudóptos auxiliando na retirada do animal frente àquele estímulo. A resposta à temperatura é mostrada pelas mudanças na locomoção e ritmo de alimentação, que diminui à medida que a temperatura da água se aproxima do congelamento, e a locomoção ela é acelerada em temperaturas altas, mas ela vai cessar em temperaturas acima de 30 graus. Nas soluções salinas fortes, as amebas respondem negativamente. Mas, se as substâncias elas estão difundidas no alimento, ela vai responder de forma positiva.
As respostas da ameba aos estímulos são de natureza a beneficiar o indivíduo e a espécie, evitando condições desfavoráveis e procurando aquelas que lhes são úteis. Eu sugiro que vocês deem uma olhada também neste vídeo, onde eu deixei o link aqui que ele vai mostrar sobre a vida e o comportamento das amebas. O paramécio, ele pertence à classe ciliata. Os organismos dessa classe apresentam cílios durante toda a vida, os quais servem tanto para a locomoção quanto para capturar o alimento. Eles vivem em água doce que contém alguma vegetação em decomposição. Eu coloquei aqui um vídeo para a gente poder observar a estrutura, o funcionamento da estrutura interna e observar também os cílios na superfície celular do animal. Então aqui a gente observa a formação do vacúolo contrátil ou pulsátil, aqui também, o citoplasma da célula com todas as suas organelas, e na superfície aqui a gente observa os cílios, o tempo todo ali se movimentando, né, fazendo com que as partículas alimentares, né, se movimentem ao redor dele. Olha que interessante a formação aqui do vacúolo contrátil, aqui também. As respostas do paramécio aos vários tipos de estímulos são verificados pelo estudo de suas reações e de agrupamento ou de dispersão em indivíduos em uma cultura. Resposta positiva, o animal se move em direção ao estímulo. Já a resposta negativa é quando ele se afasta do estímulo. Um estímulo desagradável ao animal continua a dar reação de repulsa até ele escapar. Experimentos indicam que a extremidade anterior do animal ela é mais sensível do que em outras partes. Ao contato, a extremidade anterior, levemente ela for tocada com uma ponta fina, ocorrerá uma reação de repulsa forte. Mas se tocado em outros lugares, pode não haver essas respostas. O paramécio procura uma temperatura favorável de 24 a 28 graus Celsius. O calor estimula movimentos rápidos e reação de repulsa, até que os animais escapem ou morram. Já na água gelada, eles procuram escapar, mas podem ficar entorpecidos e afundar. A resposta é negativa à maioria das substâncias químicas. Se uma gota de solução salina for introduzida na população, os animais respondem com a reação de repulsa e nenhuma delas vão entrar na gota. Os paramécios, por sua vez, respondem positivamente a substâncias ácidas. A hidra ela pertence ao filo Quinidaria e é a classe Hydrozoa. É um animal multicelular, simples, delicado e flexível, que mede cerca de 10 a 30 milímetros de comprimento e possui tentáculos em uma de suas extremidades. Vivem em água doce, fria e limpa de lagos, tanques, córregos e fixando-se a pedras, gravetos ou a vegetação aquática. Todos os movimentos resultam da ação dos conjuntos opostos de fibras contráteis da parede do corpo, e tentáculos mostram uma óbvia coordenação entre as diferentes partes do organismo, que resulta da transmissão de impulsos através de uma rede nervosa. Nessa figura podemos observar aqui, olha, a distribuição da rede nervosa, que é bastante difusa, bastante espalhada. Um toque ligeiro com uma agulha causará o afastamento da parte tocada. Um estímulo mais forte, como sacudir a placa contendo o animal, usualmente resultará de uma contração instantânea e completa dos seus tentáculos.
Em geral, esses animais evitam a luminosidade muito forte ou muito fraca e procuram lugares com condições favoráveis. Preferem águas frias, evitam substâncias químicas nocivas. Ambientes ricos em matéria orgânica, temperatura muito alta, água poluída, a hidra passa por um estado de metabolismo que nós dizemos que é um estado de depressão. Então ele diminui, né, a sua taxa de metabolismo. A planária pertence ao filo Plateumintes e classe Turbellaria. São animais de água doce e habitam águas frias e claras, incluindo os córregos, lagoas, pântanos e fontes, onde se aderem à superfície inferior de plantas submersas, rochas e gravetos, evitando a luz. As planárias evitam a luz forte durante o dia e repousam imóveis na superfície inferior de objetos na água, frequentemente em grupos de cerca de 6 a 20 indivíduos. No escuro, rastejam-se ativamente em aquários de laboratório e na natureza. A locomoção ocorre por deslizamento com a extremidade anterior voltada para frente e levemente levantada. Isto é realizado por batimentos para trás dos cílios que se localizam na superfície ventral, sobre um rastro de muco que é produzido pelas glândulas dessa região. Quando em movimento, ela examina o ambiente, virando a região cefálica de um lado para o outro. Aplicando um estímulo fraco à cabeça, a planária ela vira em direção a esse estímulo. Mas se o estímulo for muito forte, ela vai se afastar, ou seja, ela tem uma reação negativa. O mesmo é verdadeiro em grau menor quando o estímulo for no meio do corpo. Um estímulo forte à extremidade posterior do animal vai induzir a ele se movimentar para frente. Os caramujos, caracóis, lesmas, eles pertencem ao filo Molusca e à classe Gastrópoda. São encontrados em todos os principais ambientes terrestres de água doce e marinho. No caso, o caracol hélix é ativo à noite e com tempo úmido. Rasteja lentamente e uniformemente por ondas de ação muscular no lado ventral do pé, sobre um rastro mucoso de muco secretado pela glândula pedal, que se localiza então abaixo da boca. Durante o dia, os caracóis escondem-se embaixo de objetos, no solo, em fendas, em buracos. A cabeça mole e o pé, eles se recolhem para dentro então da concha. Já com o tempo seco, uma cobertura temporária chamada de epifragma de muco e cálcio é secretada para cobrir a abertura da concha e evitar a dessecação. Os mexilhões, ostras e outros pertencem também ao filo Molusca e classe Bivalve. Apresentam concha rígida e dividida em duas partes. Habitam água salgada e doce. Algumas rastejam no fundo, outras fixam em objetos sólidos e muitos cavam na areia ou lodo. Vamos pegar o exemplo dos bivalves de água doce. Nesse exemplo aqui eu coloquei o mexilhão dourado. Vivem em lagos, lagoas e rios e alguns em água calma e outros em água corrente. Podem migrar para lugares rasos à noite e retirar-se para lugares mais profundos durante o dia. E podem mudar o seu habitat de acordo com as estações do ano. Geralmente estão enterrados parcialmente na areia ou no lodo, ou ainda entre as rochas. As valvas ligeiramente abertas, as margens do manto fechada e os sifões estão expostos. Podem locomover-se lentamente, estendendo-se o pé entre as valvas, expandindo-se ou enganchando-o em objetos no fundo, e então deslocam o corpo pelas contrações dos músculos pedais. Esta ação é auxiliada pelo enchimento e o esvaziamento dos seios sanguíneos do pé.
Os sifões eles abrem-se e fecham-se à resposta à luz, toque e outros estímulos. Vamos falar agora um pouquinho dos anelídeos. As minhocas fazem parte do filo Annelida, com a classe Oligoqueta, que inclui os anelídeos de poucas cerdas por segmento. Vivem em quase todas as partes do mundo. São numerosas em solos bons, rico em humus, umidade abundante, mais rara em ambientes pobres, ácidos, arenosos ou secos. Eles habitam buracos para proteção contra inimigos e condições climáticas desfavoráveis. Em solo superficial mole, o animal faz um buraco com a extremidade anterior delgada, como se fosse uma cunha, para penetrar nessa fenda e então força as partículas do solo a se afastarem pela dilatação da sua faringe. A terra ela vai passando pelo esse tubo digestivo e é depositada na superfície do solo, como pequenas bolotas de fezes, que nós conhecemos como humus. As minhocas evitam toda a luz, exceto a luz fraca, permanecendo escondidas durante o dia e à noite se recolhem-se rapidamente se a luz for dirigida diretamente sobre elas. Toleram a luz vermelha, mas elas evitam a luz azul. São sensíveis às vibrações mecânicas, como pisadas fortes. Estímulos táteis são muito importantes na conservação do contato com o solo e o buraco. Como a respiração depende da conservação da cutícula sempre úmida, respondem positivamente ao ambiente úmido. Quanto à reação a estímulos químicos, os vapores químicos desagradáveis ou irritantes retraem-se para os buracos. Os gafanhotos eles pertencem à classe insecta. Em dias quentes do início da primavera, as ninfas elas eclodem dos ovos depositados no outono anterior e essas ninfas elas se assemelham aos adultos, mas diferem nas proporções e não possuem as asas ou órgãos reprodutores. Alimentam-se de vegetação tenra e escondem-se embaixo de plantas ou fendas para evitar inimigos e dessecação. Após alguns dias, a cutícula amolece e é mutada. A ninfa que emerge aumenta de volume e então sua cutícula fresca endurece e escurece. As asas aparecem primeiro como pequenas tecas, as quais tornam-se maiores nas mudas sucessivas e desdobram-se até o tamanho completo após a última muda para o estágio de adulto. As abelhas também pertencem à classe insecta, são animais sociais, vivem em colônia. Cada colônia ela possui favos. Cada favo em uma colônia é uma lâmina vertical de cera, fixa no alto de uma cavidade coberta por células hexagonais. Essas células hexagonais elas são separadas, então tem as células das operárias, onde as operárias são criadas e aonde o pólen e o mel é armazenado. Tem as células dos zangões, aonde servem para criar zangões e também para o armazenamento do alimento. As células das rainhas são grandes, verticais e em forma de amendoim, abertas na parte inferior. São construídas ao longo das margens inferiores do favo para a criação das rainhas. As abelhas elas conseguem ter um ar condicionado no verão. Elas abanam as asas vigorosamente para ventilar a colmeia, para conservar a temperatura interna em cerca de 33 graus. Serve tanto para a incubação como para evitar o excesso, para evaporar o excesso de água, que estão nas células do mel abertas. Já em tempo seco e quente, carregam água para dentro da colônia para umedecer e para diluir o mel se necessário. Durante o inverno, o mel armazenado ele vai servir de alimento às abelhas.
Elas vão se aglomerar e produzir calor pelos movimentos ativos do corpo e das asas. E elas conseguem elevar a temperatura de 14 a 30 graus, mantendo então um ambiente favorável. E é isso, pessoal. Eu deixei aqui a referência para vocês e bom estudo!